Galvanoplastia é o processo químico que visa revestir uma peça de metal com uma fina camada de outro metal mais nobre, assim prevenindo a oxidação e desgaste por causa do tempo. Tanto a pilha quanto a eletrólise usam soluções eletrolíticas, que são condutoras. Em ambas, a corrente elétrica nas soluções é formada por íons positivos e negativos. Nas placas, no grafite e nos fios, a corrente elétrica é formada pelos elétrons, em movimento num sentido preferencial. Em ambas, ocorrem reações químicas visíveis, sendo que enquanto uma placa tem sua massa reduzida, a outra tem sua massa aumentada, já no grafite aparecem bolhas de gás. Apesar destas semelhanças, existe uma grande diferença entre a pilha e a eletrólise. A pilha é composta de duas placas metálicas diferentes, uma de cobre e outra de zinco. A placa de zinco, por ser mais reativa do que o cobre, é o polo negativo, porque doa elétrons para a placa de cobre. E esta é o polo positivo, porque recebe os elétrons através do fio condutor. Por outro lado, a eletrólise também contém duas placas iguais ou dois grafites, que são ligadas aos polos da bateria. A placa que é ligada ao polo positivo da pilha sendo positiva e a placa que é ligada ao polo negativo da pilha sendo negativa. Basicamente, nas pilhas as reações são espontâneas e a energia química se transforma em uma energia elétrica, enquanto na eletrólise é um processo não espontâneo de descarga de íons, sendo baseado na conversão de energia elétrica em energia química. A eletrólise aquosa pode ocorrer em soluções de sais, ácidos e bases, por exemplo, a solução aquosa de NaCl. Pelo fato do sal NaCl ser bastante solúvel, quando ele é jogado na água, ele libera os íons Na+ e Cl-. Porém, como a água se auto-ioniza, liberando H+ e OH-, temos uma lista de prioridade de descarga para os ânions e os cátions. No caso dos ânions, os de menor prioridade são o fluoreto e os ânions oxigenados, como o sulfato e o nitrato. No meio da fila temos o OH- e depois o resto. Já nos cátions, os de menor prioridade são os da família 1A e 2A e o alumínio. No meio da fila temos o H+, e depois o resto. Neste caso, vai para o cátodo com carga negativa o H+, liberando o H2 em forma gasosa. Acertando a massa, colocamos o 2 na frente do H+, e acertando os elétrons, ele recebe 2 mols de elétrons. No ânodo, com carga positiva, o Cl- descarrega, liberando Cl2 em forma gasosa e 2 elétrons. Acertando a massa, colocamos 2 na frente do Cl-. Na equação global temos 2 NaCl mais 2 águas, formando 2 Na+, mais Cl2, mais H2, mais 2 OH-. Eletrólise ígna é um fenômeno químico no qual um composto iônico qualquer, sal ou base por exemplo, após sofrer processo de fusão é submetido a uma corrente elétrica externa, o que leva à produção de duas novas substâncias químicas. Quando o sal é submetido a um processo de fusão, sofre a chamada dissociação iônica, na qual ele libera um cátion e um ânion. Após a fusão, quando a corrente elétrica passa por esse meio, os íons liberados sofrem descarga. O ânion sofre uma oxidação, perdendo elétrons e formando uma substância simples. Nesse processo são liberados 2 mols de elétrons, porque são necessários 2 mols de ânions Y- para formar o Y molecular. O cátion sofre redução, ganhando elétrons e formando uma substância simples. Como o número de elétrons na oxidação deve ser igual ao número de elétrons na redução, devemos multiplicar a equação acima por 2. A equação global representa a eletrólise ígna e é construída a partir da soma das equações de fusão, oxidação e redução, eliminando todos os itens que se repetem no reagente de uma equação e no produto da outra. Galvanoplastia sempre está associada ao metal que vai ser utilizado para revestir uma determinada peça. Os mais conhecidos, mais realizados, são a cromagem, que daí se reveste uma peça com metal crômio, a prateação, que daí é com metal prata, douração com metal ouro, aniquilagem com níquel, zincagem com zinco e a estanhagem com o metal estanho. A maioria dos processos de galvanoplastia acontecem através da eletrólise, que é uma técnica, né, que transforma energia elétrica em energia química, fazendo assim com que passe, né, uma corrente elétrica por algum material fundido ou em solução aquosa. Nesse caso, a peça que desejamos revestir precisa ser uma peça condutora, metal condutor, e ficar no eletrodo negativo, enquanto no eletrodo positivo, anodo, deve ficar o metal que queremos usar para revestir a peça. Esses dois eletrodos ficam mergulhados em uma solução do metal que será revestido. Agora eu vou falar mais especificamente do processo da zincagem, que pode ser feito através da galvanização também, não só da eletrólise.
Esse processo se baseia na imersão de objetos feitos de ferro ou de aço, geralmente, no zinco fundido. Isso se deve porque a temperatura de fusão do zinco é relativamente baixa, de aproximadamente 419 graus Celsius. E por isso a solução deve estar a uma temperatura entre 430 e 460 graus Celsius para acelerar a reação entre o ferro e o zinco. A galvanização, chamada também de galvanização a quente ou galvanização a fogo, consiste em 4 etapas. A amarração, onde o ferro é amarrado com arames e pendurado numa estrutura suspensa numa ponte móvel. A decapagem, onde o ferro é imerso em desengordurante, ácido para decapar e fluxo, tudo isso preparando o ferro na absorção melhor do zinco. O forno, onde o ferro é imerso numa mistura de metais líquidos que tem como metal principal o zinco, e a expedição, que é ali que eles analisam a peça, né? Os análises finais e os retoques feitos para poder enviar para um cliente.